Olá, pessoal. Hoje vamos falar um pouco sobre pressão arterial invasiva, conhecidamente. Erroneamente, alguns chamam de PAM. Na realidade, PAM é cálculo, né? Pressão arterial média é cálculo. PAI, sim, que é o procedimento. Pressão arterial invasiva, que é o que nós vamos falar hoje, tá bom? E aí, uma definição seria, como nós já falamos, né, que é como o próprio nome já diz, pressão arterial invasiva, é onde eu consigo visualizar, eu consigo mensurar de forma adequada, tá? Consigo mensurar de forma adequada a minha pressão. Essa pressão será uma pressão muito fidedigna, visto que está sendo coletada, está sendo aferida exatamente de dentro da artéria, tá? Geralmente essas artérias, a gente opta por uma artéria periférica. Essa medida antigamente era feita muito com coluna de líquido, geralmente esse líquido era o mercúrio, mas por questão de biossegurança da própria equipe, do meio ambiente, hoje caiu em desuso, hoje praticamente não se utiliza, né? Atualmente é feito através de um transdutor de pressão, onde você consegue captar a onda mecânica, essa onda mecânica é transformada em onda elétrica, e dessa forma nós conseguimos colocar ela para o monitor, né? Inclusive para a leitura do meu monitor, certo? Então, eu consigo ter uma pressão muito fidedigna, sem interferência externa, coisas que com o manguito geralmente poderíamos ter essas alterações, tá? E aí, vale salientar que não é, existem algumas indicações formais, né? E a principal delas seria o paciente grave, esse paciente está com uso de droga vasoativa. Também uma boa indicação seria essa coleta frequente de sangue arterial, né? Então, o paciente, em tempo de Covid, por exemplo, onde o paciente tem que estar fazendo coletas frequentes e constantes de sangue arterial, para ver a questão de gasometria, então seria uma boa opção também. Aqui eu tenho uma relação dessas indicações, mesmo desses pacientes graves, alteração rápida de grande magnitude dessas pressões, uso de droga vasoativa, onde eu precise ter um padrão fidedigno de vazão, controle estrito da pressão, e aí eu tenho algo online, costumo dizer batimento a batimento, coleta de sangue arterial, como nós falamos anteriormente. Nos pacientes com crise hipertensiva, muita gente associa apenas a choque, né? Mas nós temos que ter ideia também que nas crises hipertensivas, nas encefalopatia hipertensiva, seria uma boa opção também, tá? Choque de qualquer causa, é interessante que você faça, porque aí eu vou ter um controle fidedigno de pressão e até onde eu vou usar de droga vasoativa. Nas paradas cardíacas, trauma neurológico ou politrauma, na insuficiência respiratória grave, nos procedimentos cirúrgicos de grande porte, onde precisa ter uma pressão sob controle, e também no uso do balão intraórtico, né? Vale salientar que o balão intraórtico eu posso tanto ciclá-lo via pressão, como também monitorização, tá bom? Aí nós vemos para algumas contraindicações, né? Óbvio que uma principal delas seria a ausência de pulso. Se meu paciente não tem pulso, principalmente, como nós falamos, é uma via muito utilizada, seria a via radial. Nós fazemos sempre teste de Allen previamente. Se ele tem ausência de pulso ou tem alteração no meu teste de Allen, não é interessante fazer por risco de perda do membro, inclusive, tá? Coagulopatias, aterosclerose avançada nessa região. Nós temos aí também o fenômeno de high-low, né, que aí eu tenho uma sensibilidade aumentada ao frio, até porque nas UTIs nós temos um ambiente relativamente frio. Uma tromboangeite obliterante, também chamada como doença de Burger, né, que seria uma doença vascular inflamatória oclusiva. E aí nós temos as imagens aí do lado, vocês podem observar, que aí eu tenho uma má perfusão, principalmente de membros superiores, e aí fica complicado você colocar um catéter onde já há uma má perfusão desse membro, tá bom? Aí tem algumas contraindicações relativas, doença vascular periférica, algumas doenças hemorrágicas, o anticoagulante trombolítico, né? Áreas infectadas, porque aí eu tenho outras opções, não precisa ser apenas a mão. Queimadura no local de punção, também posso optar por outro local de punção. Aí, a contraindicação relativa, eu tenho que ter cautela onde eu vou puncionar esse meu paciente, tá bom? Aqui eu teria o meu material, que é o que eu precisaria. Primeira coisa, um circuito extra, né, arterial, que nós chamamos, uma solução fisiológica heparinizada, um eletromanômetro, né, também conhecido como Stranghaus. E aí, dependendo do protocolo institucional, alguns utilizam um soro fisiológico, 250, outros de 500.
com a solução heparinizada só para deixar pérvio esse sistema, evitar que você gere trombos intraluminal, tá? Porque aí eu vou ter uma alteração de onda, vou ter alteração de valor dessa minha pressão. Nessa cateterização, ela permite, né, como nós falamos anteriormente, uma monitoração contínua direto dessa pressão arterial, retirada frequente de sangue para gases venosos, né? Eu tenho uma posição de um local para remoção rápida de volume sanguíneo. Se o paciente tiver sobrecarga volêmica também, em algumas situações eu posso fazer, né, essa retirada, uma sangria branca, uma mensuração acurada frequente contínua da pressão arterial. Esse é o ponto principal. Se eu preciso de uma aferição fidedigna, acurada, né, então eu preciso de ter uma via intraarterial para que eu possa ter esse controle mais fidedigno. Essa onda que vocês visualizam aí no monitor, tá? A pressão captada pelo diafragma, que é o transdutor, transforma em impulso mecânico e outro, por sua vez, em elétrico e amplificado para o monitor. Então, vocês vejam aí na lateral, essa linha onde tem a seta, ela é medida em milímetros de mercúrio. É necessário que eu faça previamente uma calibração do aparelho, né, que nós chamamos de zerar, e para poder, se você tem algo fidedigno, tá? O local de inserção, vale salientar que nós, enfermeiros, estamos habilitados desde 2011, né? O COFEN nos autoriza a fazer, desde que, quando treinados, nós podemos fazer qualquer vaso periférico, nós podemos funcionar, tá bom? Então, vale salientar que a artéria radial, a artéria pediosa, a femoral não é uma boa indicação, geralmente aí o médico é função do médico, não é nossa, não é competência nossa, visto que é um vaso mais profundo, mas a artéria radial, pediosa, né? A dorsal do pé, tanto aqui a artéria axilar, a artéria braquial. Óbvio que quanto menos uma de escolha, geralmente, até pelo mínimo risco que há, seria a artéria radial, tá? Porque os outros vasos serem maiores, um risco maior de eventos tromboembólicos, que aí pode ocasionar até mesmo perda do membro, né? Um hematoma maior, provocando até perda do membro. A técnica de punção é muito semelhante a uma punção venosa. Eu tenho duas técnicas, né? Eu tenho uma técnica sobre agulha e tenho uma técnica sobre fio. Tá? Então, também consigo técnica de Schindler, né? Técnica sobre fio. E aí eu posso fazer ela com um gel, se um dispositivo de tipo gel, se na minha instituição não tiver, ou eu posso usar um catéter arterial, onde eu faço uma punção com agulha, por entre essa agulha eu passo um fio guia, retiro a agulha e por sobre o fio guia eu passo o meu catéter. Depois retiro o fio guia e aí eu posso fixá-lo, por exemplo, com um curativo, né, aderente. Um curativo desses maior, um deocoloide, né, um curativo com uma firmeza maior. Tá? Aqui eu tenho o material que eu vou precisar do meu transdutor, vou precisar do meu equipo específico, tá? Soro, heparina, cabo, tá? O cabo, monitor, obviamente, minha paramentação completa para fazer isso, tá? Então, mesa auxiliar, solução antisséptica, né? De acordo com a sua intuição, catéter arterial, vale salientar que esse catéter pode ser um catéter próprio para cateterismo arterial ou pode ser também um gel, tá bom? Geralmente a gente opta por um gel com 20 aí, para evitar de você fazer tronco com mais facilidade. Gás estéreo, máscaras descartáveis, avental estéreo, lembre que é um procedimento estéreo, luva estéreo, campo, né, campo fenestrado, seringa, as agulhas, posso fazer um botãozinho de anestésico local, solução salina, heparina, o kit de transdutor, a bolsa pressurizadora, isso é muito importante, não pode deixar de ter. Algumas instituições usam até também uma bolsa pressurizadora ou uma bomba de fusão, fazendo um volume de 5 ml hora, tá? Fio de sutura agulhado, mononalho, geralmente é aqui para nós, isso se o médico for fazer, mas não são habilitados para sutura, e nós podemos fazer a fixação, em vez de fazer com fio, nós podemos fazer com curativo hidrocolóide. Sempre antes de fazer, para instalar, eu tenho que fazer na minha linha axilar média, tirar meu ganchão de zerar, né, o monitor, e isso chama-se eixo fleboblástico. E aí esse posicionamento dessa forma, que vocês estão vendo na imagem, e logo em seguida eu coloco o transdutor nessa mesma linha axilar média, né? E aí chama-se o seu fleboblástico, tá bom? Eu gosto muito de utilizar esse posicionamento aí da mão, porque me dá uma pega melhor, né, na artéria. Então funciona, palpou a artéria, sentiu, e aí você suavemente faz esse movimento. Óbvio, né? Fazer uma legislação prévia da mão, paramentar, asepsia do local onde você vai funcionar, circular de dentro para fora, tá? Lembre que é um procedimento
estéril, onde eu vou cateterizar uma artéria, e aí eu tenho que colocar depois um campo fenestrado, um campo estéril. O ângulo, geralmente, de 30 a 45 graus, geralmente vai depender muito de massa corpórea desse paciente, se ele tem edema. Logo em seguida, conecto meu transdutor. Eu tenho que avaliar a presença de onda no monitor, igual aquela que nós mostramos anteriormente. Zerar, calibrar, checar se a pressão arterial está ok e fixar. Tá bom? Na inserção, eu tenho todo esse cuidado nas minhas intervenções próprias para isso, né? Um procedimento estéril, lavar minhas mãos, preparar todo o material para o procedimento, se for eu vou fazer ou o médico, isso está tudo ok. A minha solução é parinizada. Não esquecer de deixar minha bolsa pressurizadora, se for usar a bolsa, uma pressão em torno de 300 milímetros de mercúrio, e conectar a saída do transdutor. Qual a intenção dessa bolsa com essa pressão? É porque se meu paciente faz um pico retensivo, se ele faz uma sistólica superior a 200, 220, eu vou começar a ter um retorno desse sangue. Né? Então, eu preciso que essa bolsa mantenha o fluxo de líquido para o catéter. Tem que hidraular o sistema, não pode ter bolha alguma, visto que é um sistema arterial, tá? Mesmo se fosse venoso, também não poderia ter. Após a obtenção do acesso, conecta o sistema de monitoração catéter, zerar a linha axilar média que nós falamos, né? Isso é a nível de quarto espaço recostal, conhecido também como o eixo fleboblástico, ativar os alarmes e fixar o curativo, né? Com os curativos. Eu posso ter algumas alterações nessa característica da minha onda, né? Lembrar que esse eixo dicrótico, né? Que esse aí tem aí ND aí na imagem, vocês veem que é o nó dicrótico, tem isso a minha pressão sistólica, e a diástole, né, no meu nó dicrótico, fechamento da minha válvula aórtica. Algumas patologias podem me dar alguma alteração dessas ondas. Vocês percebem aí que a onda é apiculada, ela pode ser a onda bem achatada, eu posso ter trombo, ter impactação da ponta do catéter, eu posso ter uma pericardite, né, ou uma hipotensão, geralmente hipotensão. Então, você primeiro avalia o sistema, avalia o catéter se não tem trombo. Se porventura não há, então há uma grande chance de você estar com o paciente fazer uma hipotensão, por exemplo, ou ter um trombo, né? Então, sempre não confie cegamente em monitores, né? Avalie o paciente primeiramente. Aqui, aí está uma posição como o paciente ficaria, está monitorizado, a bolsa pressurizadora lá em cima, vocês estão observando a imagem. Então, ele vai estar conectado no sistema eletrônico, que aí eu tenho que visualizar. Eu tenho sempre que manter o sistema desobstruído e calibrado. Então, pelo menos 2, 3 vezes ao dia, eu gosto sempre de zerar o seu paciente, tá? Então, vocês observam que tem uma torneirinha aí próximo. E aí, em algum momento, eu vou ter que abrir para o ambiente e vou clicar lá em 0. E aí, ele vai fazer como o próprio nome já diz, né? Uma linha linear. E isso é sinal que o sistema está totalmente zerado. Sempre todo o sistema deve ser preenchido com essa solução salina, que nós falamos anteriormente, com um pouco de heparina. A intenção é que eu não deixe, né, o meu sistema formar trombos, tá? Essa bolsa, como nós falamos, sempre tem que estar em 300, aí está, quem não a conhece. Essa zeragem é fundamental. Do lado da bolsa pressurizadora são os meus domes, né, os meus transdutores, os quais são colocados na linha axilar média a nível do eixo fleboblástico, tá bom? Sempre tenho que fazer isso. Então, eu posso utilizar de uma régua, né, um dispositivo para poder zerar, deixar igual, rente, né, bem igualzinho mesmo com o meu eixo fleboblástico. A nível de quinto espaço intercostal, na linha axilar média. Essa onda que nós mostramos aí mais uma vez é o impulso mecânico transformado em elétrico. Vejam que tem a presença bem significativa do nó dicrótico aí, essa parte de chanfradura, né? Certo? E aí os valores médios dessa PAM em torno de 60, 80 seria o ideal, tá bom? Dependendo da situação desse seu paciente, o médico pode querer que ele fique um pouco mais hipertenso, um pouco mais com a pressão mais estabilizada, mas ele dá um parâmetro muito, muito fidedigno quanto a isso, tá? Eu tenho pensado em manter esse meu catéter, né? Não adianta só eu funcionar, aferir pressão lá e tal, bonitinho. Não, eu tenho que manter esse meu catéter. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é manter o membro aquecido em posição funcional desse paciente. Lembre que esse paciente ele vai utilizar por um tempo relativamente curto, né, enquanto ele estabiliza, e depois ele vai retirar, mas aí o membro também tem que ser mantido pérvio, né, bem perfundido. Monitoria, sempre é interessante monitorizar, né, as extremidades, onde está cateterizado, percebendo temperatura, edema, se tem a coloração, se tem embutimento capilar, pelo menos a cada 4 horas fazer isso, tá?
E muito importante, se o paciente, principalmente tem coagulopatia, sangramento no local de punção, tá bom? Então é interessante que sempre seja inspecionado esse ciclo de inserção desse catéter. A infecção pode estar associada ao tempo de permanência, se geralmente esse paciente faz mais de 72 horas, assim como nos acessos periféricos, né, de forma geral, venoso, ele também pode provocar, né, hiperemia local, sinais flogísticos, e aí eu tenho que tirar esse catéter. Se porventura o paciente ainda houver a necessidade de continuar utilizando, então é interessante que você faça uma nova punção em um outro local, tá? Manter sempre a permeabilidade, né, é o que nós falamos anteriormente. Manter as conexões seguras, visto que é uma linha arterial. Essas conexões vão implicar no sangramento desse paciente. Se imagina um paciente que já está com hipovolemia, um paciente que já está chocado, e aí você desconecta acidentalmente e tem um sangramento, né? Então, sempre é interessante checar bastante se tem tudo isso. Eu costumo também identificar, por precaução, colocar como PAI, tá? Coloca um adesivozinho com PAI, para evitar também que o pessoal, erroneamente, por engano, faça a medicação nessa via, que não pode fazer, tá bom? Manter permanência do catéter somente durante o tempo necessário, então, se houver necessidade, né, trocar a cada 72 horas. A solução heparinizada também, eu vou trocar ela a cada 24 horas para segurar o efeito da droga, porque aí eu começo a ter a perda da eficácia da heparina, principalmente, tá bom? Desculpem. Aí tem algumas competências aí, uma resolução não é nova, é 2011, e aí normatiza a execução do enfermeiro da punção arterial, tanto para fins de gasometria como para monitoração da pressão arterial. Então percebam que é privativo dentro da nossa equipe que seja feito por nós, enfermeiro, né? Então, assim, óbvio que o enfermeiro deve estar capacitado, científico e tecnicamente, para poder fazer essas funções, né? Cateterizar essa artéria. E aí, algumas complicações, que é isso que nós não queremos no nosso paciente, por isso é que eu tenho que monitorizar constantemente esse local de punção. Vejam aí, eu posso fazer insuficiência vascular, vasoespasmo, redução da perfusão capilar, oclusão, hemorragia, infecção local, mas aí você percebe aí nessas imagens que um dos principais danos, né, seria a perda de perfusão tecidual. E aí vocês percebem que o dano, em algumas situações, pode ser até um dano irreversível, né, pessoal? Que é isso que nós não queremos no nosso paciente. Nós queremos que o nosso paciente não queremos provocar eventos adversos, sim? Queremos tirá-lo da situação de urgência e emergência e mantê-lo hemodinamicamente estável, porém sem provocar danos a ele. E aí deixo disponível aí para vocês algumas reflexões aí para vocês pensarem a respeito da importância que nós temos dentro desse contexto, tá? E aí, se tiver algumas dúvidas, depois me procure nos canais, nas redes sociais, que aí, à medida que, se porventura soubermos, nós vamos tirar essas dúvidas, ok? Tudo bem? Espero que tenham gostado e até a próxima.